Você acha que conhece as armas da Segunda Guerra Mundial? Além da MP-40 e da Thompson, existe um arsenal esquecido de submetralhadoras do eixo estranhas, experimentais e quase completamente desconhecidas. A arma-guerra OG-43 foi construída para uma nação que mudou de lado. A Danuvia 39M escondia seu carregador dentro da coronha. E a bizarra Condorsbelt Fed SMG, nós ainda nem sabemos seu nome verdadeiro. Arma-guerra OG-43 e OG-44. A experiência da Itália na Segunda Guerra Mundial é muito parecida com o status de relacionamento nas redes sociais. É complicado. Começou como parte do eixo antes de mudar de lado no meio da guerra. Após a mudança, parte do país tornou-se a República Social Italiana, um estado fantoche controlado pela Alemanha nazista. É muito mais complicado do que isso, mas essa é a ideia básica. De qualquer forma, a República Social precisava de armas, e precisava delas rapidamente, e com um orçamento muito apertado. O desafio foi assumido por Giovanni Olione na soqueta anônima Revele Manifatura Arme Guerra. A arma-guerra OG-43 e sua sucessora OG-44 foram as últimas submetralhadoras projetadas pela República para suprir a necessidade urgente de novas armas. Camerada para 9 por 19 mm. Parabellum, a OG-43 média. 72 cm, mas com a coronha dobrada ficava com 47 cm e possuía cano de 32 cm. A OG-44 é um pouco mais longa, com 79 cm de comprimento, e possuía uma coronha fixa de madeira, o que tornava a fabricação mais simples. Ambas as armas pesavam cerca de 3,2 kg, mas a OG-44 era um pouco mais pesada e tinha a empunhadura de pistola tradicional, diferente da OG-43. Ambas tinham cadência de tiro de 500 disparos por minuto e usavam carregadores destacáveis de 20, 30 ou 40 munições. Elas também eram capazes de disparar em modo totalmente automático ou semiautomático a ferrolho aberto. Ambas as versões foram feitas para serem econômicas, mas chegaram tarde e em pouca quantidade, com produção e uso limitados antes do fim da guerra. A arma MP-44. Até hoje, as armas alemãs têm reputação por sua elegância e engenharia sofisticada. Para toda regra, porém, existe uma exceção. A principal submetralhadora alemã era a MP-40. Mas já em 1942, havia preocupações de que os materiais e a produção eram caros demais. E assim, a Erfurter Maschinenfabrikwerk, mais conhecida como ERMA, assumiu o desafio. O resultado foi um protótipo chamado ERMA EMP-44. Isso foi reduzido ao essencial, simplesmente uma série de tubos de metal soldados entre si, e o cano, o receptor e a coronha eram um único tubo de metal, possivelmente inspirado na submetralhadora britânica Sten. Ela tinha cerca de 72 cm de comprimento, com 25 cm do tubo principal dedicados ao cano. Pesava cerca de 3,6 kg. Ela usava munição 9x19mm Parabellum e disparava cerca de 500 tiros por minuto. O mais interessante da MP-44 era seu sistema de carregador. Ela aceitava carregadores de MP-40. Ela podia carregar 2 ao mesmo tempo, totalizando 64 munições sem recarga, característica também presente na MP-42. O projeto da ERMA MP-44 iniciou-se no começo de 1943, entrou em produção em 1944 e terminou ainda nesse ano. A ERMA criou a arma por iniciativa própria, mas os militares alemães não se interessaram, preferindo investir no novo fuzil de assalto STG-44. O número exato produzido ainda é desconhecido. Um carregamento, provavelmente para o Volkssturm, foi interceptado antes de chegar aos alemães. Isso é contestado e a arma nunca foi produzida em massa. Atualmente, só há um exemplar sobrevivente conhecido, de número de série 00015, o que sugere que ao menos 15 foram produzidos, mas os números exatos são impossíveis de confirmar com certeza. A submetralhadora Condors. Se a ERMA MP-44 era rara, a submetralhadora Condors 44 é verdadeiramente enigmática. No final da guerra, o projetista e engenheiro de armas de fogo August Condors criou um protótipo de submetralhadora por iniciativa própria. O que ele criou ficou conhecido como submetralhadora Condors, já que ninguém sugeriu o nome melhor. A arma é calibrada para 9 por 19mm Parabellum e alimentada por fita não desintegrável com suposta cadência impressionante de 1000 disparos por minuto. Ela foi feita inteiramente de metal e muito provavelmente funcionava por simples recuo. Isso é praticamente tudo o que se sabe sobre essa peça única da história das armas de fogo. O peso da arma? Desconhecido. Comprimento do cano e capacidade da fita? Não sei. O único exemplar foi capturado incompleto, por isso as dimensões finais são, no máximo, especulativas. Ao ser capturada, a fita estava sem tampa original, então o exército dos Estados Unidos fez uma tampa substituta baseada na M42 para os testes em campo de provas de Aberdeen.
Algum tempo após a guerra, a fita original foi roubada e se perdeu na história. Esta arma única está atualmente em Balta como parte de uma coleção particular. A Danuvia 39M e 43M. No fim dos anos 1930, o projetista húngaro Paul Király, da companhia Danuvia, iniciou o desenvolvimento de um protótipo de submetralhadora. Após ser oferecida a compradores, inclusive militares britânicos, foi adotada pelos húngaros em 1939. A Danuvia 39M é uma arma de fogo seletivo, de ferrolho aberto e ação blowback retardada por alavanca, projetada para o cartucho Mauser 9 por 25 mm com impacto superior ao convencional 9 por 19 mm Parabellum. Ela media 37,5 polegadas de comprimento, com cano de 16,5 polegadas e pesava cerca de 8 libras. A arma tinha uma cadência de tiro de cerca de 750 disparos por minuto, alimentada por carregadores de 40 munições. Ela era confiável e popular, mas também cara, e o mecanismo era muito difícil de fabricar. Conforme a guerra avançou, o projeto foi simplificado. A coronha de madeira foi trocada por uma metálica dobrável. O cano ficou cerca de 7 cm menor e adicionou-se um punho de madeira. A nova arma foi designada como 43M. O carregador das 39M e 43M também podia ser dobrado para frente, encaixando-se em um recesso na coronha, o que facilitava um pouco o transporte. As duas armas podiam receber a baioneta padrão húngara 35 caso a luta ficasse próxima demais. Mesmo com as mudanças, continuava cara de produzir e a munição 9 por 25 mm, apesar do alto poder de impacto, era constantemente escassa. Paul Király desenvolveu outra modificação com recuo mais simples e calibre 9 por 19 mm Parabellum, menos potente, porém mais acessível. A arma 44M nunca passou do protótipo, já que o Exército Vermelho invadiu e ocupou a Hungria, encerrando essa linha pouco conhecida. Aurita M1000 941. Quando a Romênia entrou na Segunda Guerra Mundial pelo eixo, estava equipada principalmente com armas alemãs e tchecas. A partir de 1941 começou o desenvolvimento de uma submetralhadora nacional, que foi projetada pelo tcheco Leopold Jacek e pelos romenos Nicolae Sterva e capitão Marin Orita, que deu seu nome à arma. Grande parte da Aurita M1000 941 era essa coronha, feita de peça única, do guarda-mão dianteiro à coronha fixa. Ela era calibrada para 9 por 19 mm Parabellum e alimentada por um carregador destacável de 32 munições. Ela media pouco mais de 35 polegadas com cano de 11 polegadas pesando pouco mais de 7 libras e meia. Sua cadência era de 600 tiros por minuto. Seu alcance efetivo era pouco mais de 200 jardas, mas era mais eficiente até 150, e tinha sistema blowback com ferrolho aberto. Ela foi a primeira submetralhadora romena produzida e foi distribuída em grande quantidade para as tropas romenas que lutavam na frente oriental a partir de 1943. No geral, era uma arma bem sucedida, mas tinha algumas falhas. O punho da pistola tinha tendência a quebrar e também podia disparar acidentalmente quando caía. Mesmo com essas limitações, a Aurita M1000 941 foi usada durante toda a guerra e, apesar de ser um pouco cara para produzir, era popular e bem vista pelas tropas que a utilizavam. Em 1948, ela foi redesenhada com uma coronha tubular de metal dobrável e foi utilizada pelas forças romenas até a década de 1970. Essas são apenas algumas das metralhadoras do eixo mais obscuras. Se quiser que a gente dê uma olhada nas armas dos aliados, avise nos comentários.